Se você vai prestar vestibular em 2024, você precisa ver esse vídeo o quanto antes. Você sabe como que você vai se preparar para o vestibular já? Você sabe como que você vai estudar? Se você vai estudar online ou presencial? Você consegue responder essa pergunta? Qual que é melhor, online ou presencial? A resposta, pessoas, para essa pergunta, na verdade, é depende. Depende do aluno, depende da pessoa que está estudando. Cada pessoa é diferente, cada pessoa tem uma bagagem diferente. E para uns de vocês, de fato, o presencial é melhor. Para outros de vocês, de fato, o online é melhor. Fica muito difícil de você decidir se você não souber quais são as características desses dois cursos e se você não tiver uma noção do que é melhor para cada característica de pessoas, tá bom? Então minha meta com esse vídeo vai ser tentar orientar vocês um pouco melhor sobre o que é útil para você. Lembrando que eu provavelmente não te conheço pessoalmente, então eu não sei quem é você. Você vai ter que decidir com base no que eu falei e com base nos conhecimentos que você tem de você mesmo, qual que você acha que faz mais sentido para você. Vamos lá, pessoas. Vantagens e desvantagens de estudar online. Então, como eu disse para vocês no passado, eu tenho 16 anos de experiência, mais ou menos, em cursinhos presenciais, dando aula no tablado de grandes cursinhos presenciais aqui na cidade de São Paulo. E de alguns anos para cá, principalmente depois da pandemia, eu comecei a focar muito no online, acabei saindo de todos os cursinhos presenciais, esse ano eu voltei para um cursinho presencial, mas eu quis investir mais no online porque eu comecei a ver algumas vantagens muito fortes do estudo online para o aluno, para o professor também, mas para o aluno, que tornam o estudo online muito mais eficiente do que o presencial, na maioria dos casos, tá bom? Eu anotei algumas coisas aqui, mas a gente vai ter que conversar. Então vamos lá. Primeira coisa que eu anotei aqui, deixa eu sair da frente, uma das vantagens do online. Você monta o seu próprio cronograma baseado na sua própria individualidade. E eu coloquei mas, então prós e contras, né? Tem que ser justo. Mas não é algo simples de fazer, principalmente se você nunca fez cursinho antes. Então vamos lá, pessoas. Assim, existem tipos de pessoas. Existem pessoas que vieram de colégios fracos. Quando eu digo fracos, às vezes tem colégios fortes, só que eles são mais humanizados, né? Quando eu digo fortes nesse contexto ou fracos nesse contexto, eu quero dizer focado em vestibular, beleza? Então talvez você tenha vindo de um colégio que não foi muito focado para vestibular. E talvez você não tenha feito cursinho antes. Então você não tem uma boa noção do que você manja bem ou não manja tão bem, no que você é seguro ou não tão seguro, em quais matérias, em quais habilidades que você tem mais segurança ou menos segurança. Nesse caso, é muito difícil você criar um cronograma próprio de estudos, saber o que você vai estudar em tais dias. Às vezes você não sabe nem quais são as matérias que existem. Então, criar um cronograma de estudos fica muito difícil. Não impossível, não é impossível, mas fica muito complicado. Minha sugestão para você que tem essa característica e mesmo assim quer estudar online é procure um profissional de verdade, beleza? Com experiência, que antigamente chamava de coach, mas essa palavra caiu em desuso, né? Que possa te orientar, beleza? Um profissional, você vai ter que pagar esse profissional, beleza? E antes vocês me perguntem, eu não sou esse profissional, eu poderia fazer isso, mas o meu tempo ele já está todo focado no meu curso, nas minhas aulas e tudo mais, tá? Mas tem outros professores experientes que podem fazer isso para você. Procure esses professores e crie junto com eles um cronograma individual para você, tá bom? Ele vai te conhecer, ele vai conversar com você, ele vai ver qual que é o seu histórico, vai ver quais são as suas necessidades e vai criar um cronograma para você. Isso seria bastante útil. Faça isso. Beleza? Agora você que já é experiente, que já prestou vestibular antes, que já fez cursinho antes ou que veio de um bom colégio, você já tem uma noção melhor do que cai ou deixa de cair. Você tem uma noção melhor em que você é bom ou em que você é ruim. E aí você consegue criar o seu próprio cronograma. Você consegue saber em quais matérias dar foco. Repara que eu estou falando dar foco, porque você não pode deixar nenhuma matéria de lado. Não interessa se você é bom em geografia, você vai ter que estudar geografia também. Por quê? Porque a gente esquece. Nosso cérebro não é perfeito, tá legal? Então a gente esquece. Você vai ter que estudar geografia. Mas, se você é bom em geografia e é ruim em matemática, você vai ter que estudar muito mais matemática do que geografia. Tanto em esforço quanto em tempo. Você vai ter que gastar mais tempo com matemática do que geografia. Então, assim, diferente do cursinho, tô fazendo a oposição entre cursinho presencial e estudar online por conta própria, tá legal?
Então, diferente do cursinho presencial, uma grande vantagem do online é você monta o seu próprio cronograma. É mais difícil montar o seu próprio cronograma? É, mas ele é seu. Ele é focado em você, nas suas individualidades. Isso aumenta a sua autoestima, diminui a sua pressão e aumenta a eficiência do seu estudo. Isso é muito importante. Tem exceções? Claro que tem exceções. A gente tem modalidades diferentes de curso online também. A gente tem de tudo, né? No curso online, você pode, por exemplo, assinar um curso que possui todas as matérias. Existem cursos online, aliás, a cada ano existem mais cursos desses, em que você assina e você tem todas as matérias, com vários professores diferentes. É a mesma treta lá do presencial, vão ter professores com os quais você se adapta bem, professores com os quais você não se adapta bem, com uma pequena desvantagem que é, esses professores não são necessariamente excelentes professores, tá legal? Porque, como eu disse para vocês, internet é terra de ninguém, beleza? Mas você tem também a possibilidade de ter as... Como é que vocês chamam isso? Isoladas, eu acho. Chamam de isoladas, né? Que são cursos de professores específicos. Por exemplo, eu tenho curso de matemática e física. Então, eu dou as aulas de matemática, eu dou as aulas de física. Se você assistiu as minhas aulas, assistiu os vídeos que eu tenho aqui no YouTube, e você sabe que você empatiza comigo, que você se conecta comigo, que a minha forma de ensinar ela é boa para você, então talvez seja uma boa escolha para você fazer o meu curso específico, ao invés de assistir às aulas de matemática e física de um cursinho completo, beleza? E eu sou um exemplo, tá bom? Tem vários professores aí. O meu foco nesse momento não é fazer as recomendações, mas sintam-se à vontade para recomendar outros professores bons aqui nos comentários se vocês quiserem. Tá legal? Então é isso. Quando você faz o seu próprio cronograma, você pode escolher também os seus próprios professores, montar o seu time de professores dos sonhos, tá legal? Isso também não é a coisa mais fácil do mundo de fazer, mas é uma possibilidade, tá? Segunda coisa que eu anotei aqui: tempo e dinheiro gastos com deslocamento e moradia, zero. Tá? Eu digo moradia porque tem alguns alunos que moram em cidades que não tem grandes cursinhos, por exemplo, e acabam vindo para a capital para estudar num grande cursinho. E aí tem que alugar um local, morar perto do cursinho ou algo do tipo, tá? Então é uma grana com moradia. Talvez vocês não levem muito em consideração porque não dói no seu bolso, né? Não é o seu dinheiro, é o dinheiro dos seus pais. Mas saibam que isso pode causar problemas para os seus pais e esses problemas vão se refletir em problemas para vocês, como eu disse na parte do cursinho presencial. Belezura? Então você não vai ter deslocamento e você não vai ter que pagar com moradia. Então você vai ter uma economia de dinheiro aí nessas duas partes. Você vai ter que ter internet, mas você ia ter internet de qualquer forma, não ia? Então você vai ter que gastar com internet. Beleza, talvez seja até melhor contratar um plano melhor de internet para que você não tenha quedas de internet quando você está no meio de uma aula ou coisa do tipo. Talvez você tenha um gasto um pouquinho maior com conta de eletricidade. Talvez. Talvez tenha um gasto um pouquinho maior com papelaria. Talvez, beleza? Mas é sem comparação, tá? A economia com transporte e com moradia é muito grande. Então essa é uma vantagem absurda de estudar online. Beleza? Outra que eu coloquei aqui, já comentei, mas vamos falar mais. Você pode escolher cada um dos seus professores, mas você precisa pesquisar até encontrar a equipe de professores ideal para você. Então assim, pessoas, como eu disse antes, se você contrata uma equipe pronta, seja no cursinho presencial ou seja num cursinho online completo, você vai ter bons professores, eventualmente, e você vai se adaptar com parte deles. Você não vai se adaptar com todos eles. É impossível você se adaptar com todos eles, tá bom? Então, essa parte com a qual você não se adaptar, ela fica meio desperdiçada, meio jogada fora, beleza? Você está pagando por isso, você está consumindo o seu tempo com isso, está pagando com tempo e dinheiro, mas ela não é o ideal para você. Às vezes, se você procurasse cada um dos professores individualmente, você conseguisse montar uma equipe dos sonhos e você teria, o melhor do melhor do melhor para sua própria individualidade, para a pessoa que você é. Mas, Gabs, como é que eu faço para achar a equipe dos sonhos? É muito difícil, eu sou só um aluno, eu não sou um professor. Como é que eu vou saber o que é um bom professor? Então, pessoas, um professor, eu, por exemplo, quando eu vou analisar se um outro professor é bom ou ruim, a única análise que eu posso fazer é uma análise técnica.
Se o professor não fala besteira, se ele tem um bom conhecimento daquilo que ele está falando, se ele tem uma boa forma de passar o conhecimento, tem muita coisa que o professor faz que você nem percebe, mas que é muito importante. A forma com que ele gesticula, ó lá, fazendo sem querer aqui, a forma com que ele gesticula, o tempo de fala. Já viu o Mário Sérgio Cortella falando? Você acha que aquele jeito dele falar é porque ele nasceu assim? Não, ele criou esse método de falar porque é um método didático de falar que funciona muito bem com certo grupo de pessoas, com o grupo de pessoas com o qual ele quer se comunicar. Tá legal? A gigantesca maioria dos excelentes professores, eles pensam em cada detalhe daquilo que eles estão falando. Não só no conteúdo que eles estão falando, mas na entonação do que eles estão falando, na forma com que ele gesticula. Tudo isso é muito importante, beleza? Quando eu, Gabs, na posição de professor, vou analisar outro professor, eu só posso analisar de forma técnica. Você, aluno, consegue analisar pelo feeling mesmo, pela sensação, se aquele professor se conecta com você ou não. E isso é muito importante também. A parte técnica é muito importante, tá legal? Mas a conexão é muito importante. Não adianta ser o melhor professor técnico do planeta. Se você não conseguir se conectar com ele, você não vai aprender o suficiente. Você não vai aprender bem o que ele está tentando te passar, beleza? Existe uma coisa que ele pensa, existe uma coisa que ele fala, existe uma coisa que você ouve, existe uma coisa que você entende. Se esse telefone sem fio aqui, ó, tiver quebrado no meio do caminho, o cara pode estar fazendo a aula mais perfeita do planeta. Ela saiu dele, mas não chegou em você. Então você precisa encontrar os professores com os quais você se conecta. Como que você pode encontrar esses professores? Eu poderia fazer um vídeo inteiro só disso, mas eu vou falar superficialmente algumas opções, tá legal? Uma das maneiras, que seria o primeiro filtro, digamos assim. Imagina uma peneira, tá legal? O primeiro filtro que você tem aqui é recomendação, tá? Recomendação é uma coisa um pouco complicada, principalmente hoje em dia, em que a gente tem propaganda paga. Mas, enfim, você vê no Twitter, você vê nos seus grupos de estudos, no Instagram, aqui no YouTube, onde mais tem? TikTok, você vê recomendação de professores dos seus colegas, tá legal? De colegas que já passaram, de colegas que ainda não passaram, mas estão na luta, tentaram ano passado, fizeram aula com os professores e etc, tá? E se tiver muitas recomendações de pessoas que têm características parecidas com as suas, vale a pena dar uma olhadinha naquele professor, tá legal? Mas esse é só o primeiro filtro. Por que esse filtro é perigoso? Por quê? Com propagandas pagas, você acaba vendo professores que têm uma gama muito grande de seguidores e etc., de pessoas que confiam nele, mas simplesmente porque eles apareceram mais, beleza? Então eles pagaram mais para aparecer mais, fizeram muito marketing e eles apareceram mais. Ainda vale a pena dar uma olhada nele? Claro que vale a pena dar uma olhada nele, tá? Ele não estaria investindo tanto assim se não estivesse dando retorno. E para dar retorno, ele tem que ter alguma qualidade. Ele tem que ser bom de alguma maneira, beleza? Então vale a pena dar uma olhada nesse professor. Mas esse é só o primeiro filtro. Segundo filtro é você ir lá e assistir algumas aulas desse professor. Você ir lá e conversar com esse professor, se for o caso, tá legal? Saber se esse professor de fato vai se adaptar a você. Uma coisa importante do online, tá? Por lei, todo curso online, ele tem 7 dias de teste. Então você pode assinar qualquer curso online que você quiser, aproveitar durante os primeiros 7 dias para conhecer os professores. E aí, se você se adaptou, mantém. Se você não se adaptou, cancela. E já era, recebe seu dinheiro de volta. Beleza? Alguns cursos dão até mais do que 7 dias, mas o normal, o mais comum, é dar 7 dias de teste. 7 dias de teste é o suficiente para você ter uma pequena noção se você se adaptou àquele professor ou não. Então, a primeira peneira tem que ser com base nas recomendações dos seus colegas. A segunda peneira tem que ser individual. Beleza? Então, você assiste e você vê se você confia naquele professor, se você se conecta com aquele professor, se você se adapta à forma de passar a matéria daquele professor, à didática daquele professor, tá bom? Então, tudo isso são dicas importantes para você escolher esses professores. Voltando aqui, então, vantagem grande do online. Você escolhe a equipe dos sonhos para você. Desvantagem, você tem que escolher essa equipe, um por um. E é uma tarefa trabalhosa, beleza? Não é a coisa mais fácil do mundo, tá? Mas se serve de recomendação, vou recomendar aqui um professor de matemática e um professor de física. Para física, eu recomendo o professor Gabriel, também conhecido como Gabs. E para matemática, eu recomendo o professor Gabs, tá? Mas antes de sair assinando o meu curso também, dá uma olhada nas minhas aulas, nos meus vídeos, vê se a minha didática conversa com a sua forma de aprender, tá bom? Se não conversar, eu recomendo que você procure outro professor, tá? Com quem você se adapte melhor, se encaixe melhor. Mas se conversar, seja muito bem-vindo. Vem me procurar no Instagram se você quiser saber mais informações sobre mim, sobre o curso. Fica à vontade. Beleza? Vamos lá, que mais?
Outra coisa que eu anotei aqui que é muito importante sobre o online. Você gerencia o seu próprio tempo. Isso daqui é absurdo. Essa, na minha opinião, é a razão pelo qual o online é muito mais eficiente do que o presencial. Você gerencia o seu próprio tempo, escolhe seus horários diários e semanais, não existe matéria atrasada, já que o tempo que você leva para dominar cada matéria é individual, escolhido e gerenciado por você mesmo, ao invés de um cronograma fechado de cursinho. Tem mais coisa que eu preciso falar sobre isso daqui. Tem mais uma coisa muito importante. Você assiste às aulas que você quiser. E você assiste na velocidade que você quiser. Tem aulas que você vai ter que assistir na velocidade 2.0, porque você já é bom naquela matéria, você está assistindo só para dar uma revisadinha. Tem aulas que você vai ter que assistir na velocidade 1.0, tem aulas que você vai ter que assistir em 0.5, pelo menos às vezes. Em alguns momentos você vai ter que assistir em 0.5, porque está rápido demais para você, ou o professor falou algum detalhe que passou meio rápido e você precisaria ver com mais calma. Você pode pausar os vídeos, você pode voltar, você pode assistir quantas vezes você quiser. Tá legal? Você pode não assistir, se você optar por não assistir, se você acha que é melhor não assistir. Você tem essas vantagens que são surreais com relação ao presencial. No presencial, a gente tem aquela cultura bizarra e antiquada de matéria dada é matéria estudada no dia. Isso só acontece no presencial porque é linha de produção, né? Eles não podem na terça-feira dar a mesma aula da segunda-feira, senão a coisa não vai para frente. Os alunos que absorveram bem a aula da segunda-feira vão ficar putos de ter que ver a mesma coisa na terça-feira. Mas às vezes você precisava. Às vezes você viu na segunda-feira pela primeira vez, aprendeu superficialmente aquilo, mas você precisa rever na terça-feira para ver mais detalhes, para enxergar mais a fundo aquela matéria. E não dá para fazer isso no cursinho, é impossível, porque as pessoas são diferentes. No online dá. Porque é você criando o seu próprio curso, a sua própria estrutura. Outra coisa, você tem X horas, professor tem X aulas para passar a matéria logaritmos, por exemplo. Quem disse que você, ser humano, precisa de X aulas para isso? Às vezes você precisa de 2x, 3x, às vezes você precisa de meio X, às vezes você não precisa de nada. Tá legal? Então, você poder fazer essa adaptação é impressionante, tá bom? Isso daqui é uma vantagem absurda do online que não tem como presencial fazer nunca. A menos que cada aluno tenha as suas próprias aulas. Cada sala tenha um aluno. Aí sim. Aí funciona muito bem. Então, se você quiser contratar uma equipe dos sonhos de professores particulares, funciona bem. Manda eles irem na sua casa, né? Se você caga dinheiro, tem dinheiro infinito, porque é caro, tá? É caro. Eu, por exemplo, a última vez que eu tava dando aula, como é que chama? Aula particular, é aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo é mais caro, tá bom? Então não se assustem, mas eu cobrava R$ 300 a hora, tá? Eu não sei se pra você isso é muito dinheiro ou pouco dinheiro. Pra mim seria muito dinheiro, tá? É muito difícil poder pagar esse valor, mas é o preço que grandes professores de grandes cursinhos cobram aqui em São Paulo. Então, se você tem essa grana toda e quer fazer uma equipe dos sonhos presencial para você, manda ver. Aí você consegue fazer o seu curso. Aí fica maravilhoso. Essa seria, tipo, a melhor situação possível. Você vai ter o contato presencial com o professor, ele vai te ajudar com o cronograma, ele vai entender as suas particularidades, ele vai te ajudar. Então, funciona muito bem, tá bom? Só cuidado, tá? Com aulas particulares, principalmente se forem muito baratas, porque você precisa de professores experientes para fazer isso. A aula particular, por incrível que pareça, é mais difícil do que aula em grupo, tá? Então, se o professor não for um grande professor, um professor experiente, talvez ele te atrapalhe mais do que te ajude. Mas, enfim, divaguei um pouquinho, vamos voltar para cá. Você gerenciar o seu próprio tempo é muito importante. Não é só também, tipo, quantas horas eu preciso para log. Quando eu falo gerenciar o seu próprio tempo, tem dia que você não tá bem, bicho. Tem dia que você tá psicologicamente abalado, você não pode estudar nesse dia. Não vai te fazer bem, só vai te fazer mal. Você não vai aprender nada, você vai ficar com uma autoestima mais baixa ainda, vai ficar mais cansado. Nesse dia, você tem que passear, velho. Você tem que andar por aí, você tem que conversar com pessoas, tem que sair com amigos, beleza? Vai ter um outro dia que você tá no gás, e aí você quer ficar o dia inteiro estudando e tá rendendo muito, aí você fica o dia inteiro estudando. Você sente o seu próprio corpo, o que seu corpo tá falando para você, e você se adapta àquilo, beleza? Você faz aquilo que seu corpo deixa você fazer. Simples assim, tá? Você não precisa necessariamente acordar às 5 horas da manhã para ir pro cursinho, o que é uma vantagem absurda para quem não gosta de acordar cedo. Mesmo porque você acorda muito cedo, vai pro cursinho, você não rende, bicho. Ou você rende muito. E aí você estuda de manhã, você faz o seu horário. Então essas vantagens do online são absurdas. Eu sou muito tiete de online, vocês estão percebendo, né? Desses 5 anos pra cá que eu comecei a focar muito no online, eu comecei a ver o quão mais eficiente o online é comparado ao presencial. E aí eu virei o fã número 1 do online, né?
Mas enfim, eu consigo ver os problemas que o online tem também, bem como os pontos positivos, tá bom? Vamos lá, o que mais que a gente tem aqui? A gente tem alguns contras que eu anotei, pessoas. Então assim, pro online, você precisa de um ambiente favorável de estudos, em casa ou alugar uma salinha. Então, para o online, você precisa ter uma boa conexão de internet, você precisa ter um local apropriado de estudos. O que é um local apropriado de estudos? Tem que ter espaço para você poder escrever, apesar de que no cursinho você vai ter umas cadeiras de braço com espaço desse tamanho e você se adapta, certo? Então você consegue fazer isso em casa também. Mas seria legal você ter espaço, você ter material para escrita, seja caderno, seja um tablet, né? Tem muita gente agora que usa um tablet, você tem opções de tablet mais baratinhos, opções mais caras, enfim, tem para todos os bolsos, beleza? Eu, particularmente, não uso mais papel, eu uso exclusivamente tablet. Isso daqui que eu estou fazendo está no tablet. Tá? Isso daqui está no tablet. Eu até tenho dificuldades para escrever no papel já, hoje em dia. Mas você precisa de paz. Essa parte é um pouco mais difícil. Então, se você mora numa casa muito caótica, talvez não seja uma boa você estudar online em casa. Talvez seja uma boa você ir para algum lugar estudar, tá? Eu vejo pessoas indo para, sei lá, redes tipo Starbucks, bibliotecas, shopping. Tem gente que vai para shopping, mas shopping, como é que eu vou estudar no shopping? Uma praça de alimentação é muito caótica. Então, depois de um tempo que você está estudando no shopping, no começo é meio osso, porque é muito caótico, mas depois de um tempo você meio que acostuma com o caos. E aquele burburinho que fica no fundo, ele já fica tão normal para você que você nem percebe. Você consegue ficar lá no seu próprio mundo. Pode até ser uma boa ideia, viu? Porque treinar a sua habilidade de focar em alguma coisa é uma habilidade muito importante para vestibular. Enfim, mas é um ponto negativo. Então, o cursinho, teoricamente, ele te fornece isso, esse espaço. Beleza? Agora, quando você estuda online, você vai ter que criar esse seu próprio espaço. Tem alguns lugares, alguns estados aqui no Brasil, algumas cidades, que alugam salinhas. Uma espécie de um cubículo onde você estuda, você tem acesso à internet, você tem uma cozinha, você tem banheiro e você tem paz e silêncio. Tá? Vai ter que pagar? Vai. Vai sair mais barato do que pagar um cursinho presencial? Com certeza vai sair mais barato do que pagar um cursinho presencial. Beleza? Outro ponto negativo. Você precisa criar sua própria disciplina. Não vai ter ninguém falando para você, cala a boca, estuda. Não vai ter ninguém falando para você, você só pode ir no banheiro nesse horário. Fica estudando. Tá? Não vai ter ninguém pegando a sua mão. Você vai ter que ser mais adulto, você vai ter que ter a sua própria maturidade, você vai ter que criar a sua própria disciplina. Isso pode ser complicado. Mas, gente, na moral, isso é uma habilidade importante pra vida, cara. Ficar dependendo dos outros a vida inteira é osso, tá bom? Inclusive, se você quiser ser chefe algum dia na sua vida, você tem que começar a aprender a cuidar pelo menos de você mesmo, né? A criar essa disciplina para você mesmo. Aqui tem um outro ponto difícil. Você tem amigos que não necessariamente estão... Você tem amigos? que não necessariamente estão no mesmo barco que você. Beleza? Não necessariamente estão estudando para medicina, não estão fazendo um cursinho. Eles não entendem o que você está passando. E às vezes você precisa estudar. E eles ficam te chamando para sair e tudo mais. Você precisa aprender a falar não, beleza? E você precisa aprender a falar não de maneira delicada, para que você não perca os seus amigos. Você precisa aprender a conseguir mostrar para eles como é que é a sua situação, para que eles entendam essa situação. Tá? E isso exige uma certa disciplina também, não é uma coisa fácil. Então tá aí um ponto negativo do online, você criar a sua própria disciplina. Mas, além de ponto negativo, eu considero como um ponto positivo, porque você vai ter que fazer isso uma hora ou outra na sua vida mesmo, tá? Quanto antes você fizer, melhor. E a última coisa que eu anotei aqui é não ter contato físico obrigatório com outras pessoas. Eu já falei disso na parte do presencial, mas deixa eu frisar a palavra obrigatório. No presencial, você tem contato físico obrigatório com pessoas que você gosta e com pessoas que você necessariamente não gosta. Isso pode ser um pró ou um contra, beleza? Você tem um contato que é um contato meio raso, meio falso com outras pessoas no cursinho. São pessoas que estão no mesmo barco que você, o que é um ponto positivo muito forte, mas são pessoas que você não conhece de verdade. Você só conhece essa parte do estudo junto com essas pessoas, né? E você só ter o contato social no ambiente de estudos, essa mistura de trabalho com diversão, ela pode ser um pouco prejudicial, tá? Uma alternativa que eu acho que é muito legal é você separar bem. Você ter um momento planejado para os seus estudos e um momento planejado para o seu social.
Inclusive, se você fizer isso, fica até mais fácil de você se comunicar com os seus amigos que não estão no mesmo barco que você. Você fala, ó, eu tenho cursinho, eu tô fazendo meu cronograma, ele é assim, assim, assim. Nesses dias, nesses horários, eu vou dispor desse tempo para estar com os meus amigos, com vocês, pra gente sair, etc. Funciona para vocês? Dá pra gente adaptar isso? Vocês preferem outro dia e tal? Então você consegue fazer isso. E aí quando vocês saem, mano, vocês saem para conversar, para fofocar, vocês saem pra jogar bola, vocês saem pra se divertir, coisa que não tem nada a ver com cursinho. Isso é, de fato, descansar. Agora, se você sai com amigos do cursinho pra falar sobre cursinho, pra reclamar de aulas, pra falar dos professores, pra falar dos colegas, pra falar de matéria, você não tá descansando. Você só tá estudando de uma outra maneira. Tá legal? Então, você não ter contato físico obrigatório com outras pessoas é um contra, a menos que você transforme isso num pró. Qual que é o pró? É você poder separar bem o trabalho do social. Beleza? Tem mais uma coisa importante de eu falar aqui, que eu não anotei, que é grana. Vamos lá, pessoas. Você pode gastar pouco com online ou até zero. E você pode gastar muito com online. Também dá para você gastar muito com online. Existem cursos bem caros que você pode dispor. Você pode pagar um monte de coisa se você quiser. Porém, vamos lá. No cursinho presencial você vai gastar, tipo, um cursinho grande, ele cobra, tipo, 50 mil, aqui em São Paulo, tá? 50 mil, 40 mil reais por ano. Esse é o gasto todo que você vai ter. Isso inclui o material físico, isso inclui as aulas e tudo mais. Você consegue algumas bolsas, depende do cursinho, você consegue pagar menos, pagar metade, às vezes pagar até menos, tá? Mas enfim, vamos supor aí, 20 mil reais por ano, num grande cursinho aqui em São Paulo. 20 mil reais pro online é muito dinheiro. Muito por ano, tá? Muito dinheiro. Você consegue criar a equipe dos seus sonhos e ainda sobra muito dinheiro. Então, se você tiver muito pouco dinheiro, talvez seja uma boa você estudar, você pegar um cursinho completo. Cursinho online completo. Aqueles cursinhos que tem todas as matérias já para você. Porque, em geral, eles são mais baratos. Talvez vocês paguem 200, 300 reais por mês, vocês já vão ter todas as matérias. Isso é bem barato, tá? Agora, se você tem um pouco mais de dinheiro, você consegue montar o seu time dos sonhos. E aí você consegue contratar cada aula de cada professor individualmente, o que é maravilhoso, beleza? Se você tem zero dinheiro, se você só consegue pagar a sua internet, se você só consegue pagar a sua luz e o seu material, você não quer gastar absolutamente nada. E você já tem uma certa bagagem, dá para você estudar 100% gratuito, só com coisa no YouTube. Por exemplo, o meu YouTube, ele é especializado em resoluções de exercícios. Dependendo do caso, essa é a melhor maneira de você estudar. Você pega provas antigas, resolve os exercícios das provas antigas e vem ver as minhas resoluções. Vê se eu tô dando uma informação a mais, beleza? Vê qual foi a minha estratégia, se eu tenho um truquezinho, se eu tenho alguma informação que pode te acrescentar. Se você fizer isso um número suficientemente grande de vezes, você explode. Desde que você já tenha uma boa bagagem, tá legal? Esse método não é para todo mundo. Então, se você já tiver uma boa bagagem, esse é um bom método. E é de graça, tá? Você consegue fazer isso daí 100% de graça. Então, o dinheiro é uma coisa muito relevante para escolher presencial ou online. Tá legal? Se você tiver uma grana razoável, você fala, meu, esse ano eu vou investir porque eu quero passar de qualquer jeito. Vou pegar o meu Dream Team, pegar o meu time dos sonhos. Então, manda ver, tá bom? Eu acho que essa é a melhor opção mesmo, você escolher um professor para cada matéria que você gosta. Inclusive, por exemplo, vou dar eu como exemplo para não expor ninguém, tá? Mas eu mesmo, eu dou aula de matemática e física. O meu curso, ele é um pouco diferente, tá? A matemática e a física, elas se conectam, como se fosse uma coisa só. Mas vamos supor que eu desse a matemática e a física bem separados, tá? Matemática, eu viro uma chavinha, agora é física. E aí você se adapta muito com o meu estilo de aula para matemática, mas você não se adapta tanto com o meu estilo de aula para física. Então você vai pegar o meu curso e vai pegar um outro curso de um outro professor de física, com o qual você se adapta melhor. Ou, ao contrário, você se adapta bem com a minha física, mas você não se adapta bem com a minha matemática. E aí você vai comprar um outro curso de um outro professor de matemática, tá legal? E você vai formando o seu time dos sonhos dessa maneira. Beleza? E é isso aí, pessoas. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que eu tenha conseguido tirar o máximo possível de dúvidas que vocês venham a ter sobre a dualidade online e presencial.
Qualquer coisa que vocês puderem acrescentar, mandem aqui nos comentários, tá legal? Fala pra mim qual é a sua experiência, qual foi a sua experiência com online, qual foi a sua experiência com presencial. Podem recomendar professores online aqui à vontade, beleza? Desde que não seja spam, se for spam eu vou ter que deletar, mas vocês podem recomendar com tranquilidade aí, tá legal? Podem perguntar, conversem à vontade nos comentários. Você que está assistindo esse vídeo, vai dar uma olhada nos comentários, vê se já tem informação de colegas seus. Se você puder acrescentar, mesmo que você não queira muito, mas se você puder fazer esse favor para mim e acrescentar alguma informação aqui nos comentários, seria muito legal os seus colegas ouvirem também de vocês, né? De alguém que está no mesmo barco que eles, não só de mim, de alguém que está liderando esse barco, digamos assim, alguém que está à frente do processo. Beleza? É isso aí. Espero que esses vídeos tenham sido úteis para vocês. Qualquer coisa, me procurem no Instagram e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Assistam todos os nossos vídeos. Sempre prazerzaço revê-los. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!